Para vocês, vamos para mais um vídeo, o retorno do Senhor Jesus. Então, eu vou falar para vocês sobre infidelidade, né? O mundo hoje romantiza infidelidade, que é a pessoa que trai. No caso, aí nós tivemos da empresária, né, Liz Daiane, que se matou, e do candidato a vereador, o marido dela, né, que eu não vou citar o nome aqui, acho que é Juliano, né, não sei o nome dele. Mas eu vou te falar uma coisa assim, né, nesse caso. A traição, né, dizem que foi traição. A traição, ela é um inferno que você está trazendo para a tua vida que não tem consequências tão drásticas como essas. Então, ele nunca mais vai ser feliz, porque o sangue dela clama por justiça. Clama, assim como o sangue de Urias. Você pode ver que a amante pode até casar, digamos assim. A amante casa, ela vai ter filhos, igual aconteceu com Davi. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia a história de Davi, do rei Davi, né? Ele adulterou. E aí, ninguém ficou sabendo, né? Betsabá. Eles nunca foram felizes. Nunca foi. Tanto que Salomão deu problema no reinado por causa do adultério de Davi. Ele foi escolhido por Deus, que não havia mais nada a se fazer, mas o sangue da fidelidade de Urias clamava por justiça. Então, Deus é fiel, Deus é com os fiéis. Então, diante dos homens, Davi seguiu a vida dele. Mas Davi só matou um cara. Mas a colheita foi drástica. Na família dele teve homicídio mais de um. O próprio irmão estrupou a própria irmã. Ele só matou um cara. Um justo, um fiel. E Deus perdoou ele, mas não livrou o inferno que ele plantou de colher o inferno. Davi morreu infeliz, mesmo com o Espírito Santo. Ele não estava feliz naquela situação, não. A infelicidade que a gente planta, a infelicidade causada pelo mal e a infelicidade que a gente planta. Há dois tipos de infelicidade. A infelicidade da alma, que é quando a gente está distante de Deus, que eu vou explicar para vocês, e a infelicidade daquilo que a gente planta. E a infelicidade de Davi não era da alma, ele era feliz porque não era feliz totalmente, não era. Tanto que quando ele morreu, quando ele foi na velhice, quem precisou de uma concubina. Ele não se dava bem com Betsabá. Como é que a mulher do rei, nos seus últimos dias, não estava com o rei? Precisou de uma concubina para aquecer, porque Deus não une o que começa errado, né? Deus não une pessoas que constroem a vida na maldade. Pode ser na maldade. Deus não une, né? Nesse caso, igual no caso do Betsabá. Betsabá nunca foi feliz com Davi. Nunca foi. Nunca foi, porque se fosse ela estava lá feliz com ele, no último minuto ela estava lá do lado dele. É claro que não havia o que se fazer. Tinha que continuar o casamento. Já tinha errado mesmo, ia separar para quê? Né? Não havia o que se fazer. Mas ela não teve uma velhice feliz como Sara e Abraão, né? Então, a infidelidade, ninguém é feliz, infiel não. A pessoa plantou a infidelidade, ela vai administrar o inferno até o último dia de respirar nessa terra. Então, você fala assim, a amante foi lá, conseguiu, casou, mas ela plantou um inferno que ela vai colher pro resto da vida e ela nunca vai ser feliz, não é? Ela tem momentos ali de risadas, mas felicidade não. Felicidade contínua não. Não tem. Não é feliz porque não tem união de espírito. Ele se uniu na carne, mas não se uniu no espírito. É diferente de quem é fiel. Davi não se uniu no espírito com Betsabá, não se uniu. Às vezes poderia ter um bom relacionamento na cama, mas eles não se uniu. Não era companheiro, não era parceiro de amizade, né? Então, Davi pagou. Ela era segundo o coração de Deus. Foi perdoado por Deus, mas Deus não livrou ele da consequência do inferno que ele plantou. Existem dois infernos. O inferno que existe, que é onde a pessoa vai passar condenação espiritual, e o inferno que a gente projeta.
Sabia que existe o inferno que você projeta? A consequência da sua atitude errada? Esse inferno, Deus não pode te livrar, não. Você vai pagar até o último dia. Então, cuidado com infidelidade, cuidado com a sua infidelidade, porque uma infidelidade tragou a vida de uma menina linda, que é a Liz Daiane. Linda, uma menina. É triste, eu devia, no Brasil, ter justiça contra isso, né? Um deputado potente para pegar esse tipo de mulher e pôr na cadeia, que destrói a vida de outras mulheres, né? Existe a pressão psicológica, esse marido da Liz Daiane tem que ser condenado. Ele é culpado porque ela se matou, ele não deu apoio psicológico para ela. Tem que pagar uma indenização, um salário para a família pro resto da vida. Tem que haver essa lei de que se uma mulher foi comprovado que ela sofreu tortura psicológica, igual essa menina sofreu, ela não aguentou e deu cauda para a vida, a mãe recebe o salário pro resto da vida. Tem que ser uma pensão vitalícia para acabar com esse tipo de mulher, porque existe mulher que faz tortura psicológica, igual a Zilu sofreu tortura psicológica, né? No início, a Graciele estava com o Zezé, e aí, por exemplo, né? Um exemplo, né? A Zilu sofreu tortura psicológica, vocês viram, ela foi atacada como feia. Então, assim, devia ter justiça, e a Graciele devia pagar uma pensão para a Zilu, porque isso foi comprovado que houve traição. Não tô aqui para falar de ninguém, mas tô falando que no Brasil existe esse tipo de coisa demais, traição banalizada, e isso é um crime. Inconscientemente, ela devia pagar uma indenização para a Zilu. Zilu devia ter corrido atrás. A indenização foi comprovado. Ela tem que pagar para ela. Danos morais para a Zilu. Zilu devia ter processado, mas ela não processou. Mas no caso da Liz Daiane, eu tô falando isso porque muitas mulheres no Brasil se matam por causa disso. Então, assim, é uma coisa que você não romantiza, não fica assim, não, eu acho que traição dá certo. Não vai por esse caminho. Não vai. Não vai. Não pense você que essa pessoa que traiu, ela não vai pagar. Davi pagou, que era segundo o coração de Deus. Então, o sangue daquele fiel cobra por justiça. E a justiça lá na frente vai ser feita. Davi seguiu a vida dele, Urias estava morto. Mas Deus honrou a casa de Urias. Deus vai honrar a sua casa onde houve traição. Você foi fiel, entrou uma pessoa, destruiu com a sua vida. Deus vai honrar com você, porque seu sangue clama por justiça. Você crendo nele ou não, ele vai te honrar, porque é a lei. A lei de Deus é para todos, independente se a pessoa crê ou não, mas é a lei do universo, como as pessoas falam. A pessoa vai pagar pela traição. A pessoa vai pagar. Entendeu? Então, não romantize traição, não romantize infidelidade. Você vai plantar o inferno e sua alma vai doer até o resto da sua vida. Com o Espírito Santo você vai passar, mas você vai administrar o seu inferno para o resto da vida. Esse tipo de inferno Deus não te livra. Você é obrigado a pagar por ele, seja ele qual for. Então, não romantize vida errada, não dá resultado. Entendeu? Quando você se arrepende, não te livre de pagar, certo? Então, no mundo de hoje, a gente vive assim. A infidelidade é uma coisa maravilhosa, pode fazer, não vai dar nada com você. Não, por isso a gente tem consequências aí hoje de pessoas com angústias de morte e se dá cabo da própria vida, né? Porque ela sofre uma tortura psicológica tão grande, igual no caso dessa Liz Daiane. Ela sofreu tortura psicológica. E nem todo mundo tem estrutura para aguentar isso, dar cabo da própria vida, igual no caso dessa mulher, desse famoso. Eu não sei como ela aguentou, foi Deus que deu força para ela. Ela disse que tentou contra a própria vida dela, Deus deu livramento para ela. Sofre na alma, além de perder o marido, e tem mulheres que fazem tortura psicológica com a ex-esposa. Não faça isso, porque a mulher pode se dar cabo da própria vida, como o caso dessa Liz Daiane, né? Então, não romantize, porque o mundo espiritual, o juízo de Deus, ninguém corre, Deus está vivo. E você pode perder a sua própria alma também. O adultério pode te levar para o inferno, você pode perder a sua salvação quando você está no adultério e não se arrepende. Então, cuidado com a tua alma, cuidado com esse negócio de acreditar que o que é errado vai dar certo. Não vai por isso. Vai pelo caminho, fazer o bem sempre.